Muito bom dia, 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7 da manhã desta segunda-feira. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM. As principais e as primeiras informações do seu dia a dia. Hoje, 11 de janeiro de 2016, 21 graus e 6 décimos a temperatura. Temos aí a previsão do tempo indicando algumas pancadas de chuva no decorrer do período, mas o forte abafamento deve ser o destaque principal desse início de semana. Pois bem, passado o Natal, passado o Réveillon, obviamente os presentes de Natal e presentes também no Réveillon, né? Tem gente que se presenteia no final do ano também. E agora fica aí aberta a temporada de trocas, né? Pessoas que não se contentaram ou danificaram ou vieram danificados de alguns presentes. Mas quem vai explicar pra gente de fato o que pode ser trocado e o que não pode ser trocado é o Pedro Rodrigues Dourado Bezerra, coordenador do Procon em Lajeado. Pedro, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Pedro, aquela primeira dica da nota fiscal continua prevalecendo hoje em dia, do presente com nota fiscal, Pedro? Com certeza, né? A relação de consumo como um todo, ela existe a partir do surgimento de uma nota fiscal. Porque, querendo ou não, entre outras informações, é ela que vai garantir que a compra efetivamente foi realizada. Então, creio até que, como da outra oportunidade, quando estive aqui, mencionamos a importância desse documento, ela permanece, especialmente nessas compras de fim de ano, que a gente sabe que gera uma série de movimentos no mercado em geral, no comércio em geral. Lajeado é assim, creio que Teutônia não seja muito diferente também. Então é importante que o consumidor tenha o cuidado de exigir esse documento que vai lhe garantir os seus direitos. Que é possível trocar? Danificado, que não gostou, tamanho diferente, o que é possível hoje trocar, Pedro? Antes de qualquer coisa a gente precisa salientar, como já fizemos em outras oportunidades, que a troca do produto, ela não está prevista literalmente no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, se criou o que a gente chama de uma convenção em virtude de uma prática do mercado, especialmente nessa época, como em outras épocas do ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, enfim, de que se você comprar um produto para presente, você tem a possibilidade de trocá-lo. Claro que muitos se questionam, mas por que surgiu isso? Obviamente, quando a gente compra um produto para presente, a gente não sabe se aquele produto vai ou não agradar o presenteado. E às vezes pode acontecer, inclusive, de mesmo agradando, não servir. É o caso quando a gente compra uma roupa. Então, nessas situações, ou para essas situações, o comércio em geral, e eu não digo nem a nível municipal, nem apenas a nível estadual, mas a nível nacional, criou essa prática de trocar um produto quando ele não serve. Ou seja, amparado por lei, não existe. Infelizmente não tem essa previsão. E é o que muita gente nos questiona, especialmente nessa época. Olha, aonde está previsto no Código de Defesa do Consumidor que eu, lojista, sou obrigado a trocar ou que eu, consumidor, posso fazer uma troca? Não existe essa previsão. Como a gente sempre diz, se criou uma convenção em algum momento no comércio para que isso acontecesse. Claro, cabe aqui mencionar e reforçar que o direito do consumidor ele é muito regido pelo bom senso. Então, de parte a parte, lojista e consumidor, vale muito uma conversa, vale muito bom senso a se utilizar nessas situações de compra para presente. Quando você vai comprar, que você informe, olha, estou comprando para presente, a pessoa presenteada pode vir trocar, em quanto tempo ela pode vir trocar? Ela precisa trazer alguma coisa para que ela apresentar algum comprovante, algum código, para que ela possa trocar o produto? Até onde a gente sabe, grande parte do comércio em geral faz essa troca sem problema nenhum. Agora, cada comerciante pode botar o seu parâmetro também, né? Exatamente. Daqui a pouco, como ele não é amparado em lei, cada comerciante, cada comércio, cada casa comercial pode estabelecer a sua regra, então, é isso? Pode, por exemplo, compras realizadas até o período anterior ao Natal só poderão ser trocadas a partir de determinada data, por exemplo, né? Ou compras realizadas no Natal têm o prazo de até tantos dias para troca, né? Claro, isso cada um define o seu. Exatamente, cada um. Como a gente não tem uma previsão na lei, como a gente tem essa brecha, vamos assim dizer, cada um pode definir, inclusive, que não vai realizar a troca. Né? Exatamente. Claro, aqui a gente vai entrar também numa outra questão, que é aquele relacionamento do lojista com o cliente. E nesse ponto, né, levando em consideração esse bom relacionamento, eu duvido muito que ele vai impor uma condição dessa, ainda mais numa época do ano em que o comércio recebe quantias voltosas em função das compras de Natal. Né? Muito bem comentado, realmente o lojista ele define a regra, mas eu duvido muito que ele vá criar uma regra que vai acabar de alguma forma prejudicando o consumidor e até causando um certo prejuízo à sua imagem como loja. Ou seja, mais do que nunca isso é uma relação do comércio com o seu cliente, né? E é uma relação simpática, ou seja, aquele com quem está, o empresário, o lojista,
cria essas regras justamente até com o intuito de cativar, de manter uma relação próxima com o seu cliente. Com certeza. É uma forma de aproximar o cliente, mas não apenas de aproximar, né? Acaba sendo um marketing positivo para a empresa, a forma como ela trata o seu cliente numa situação como essa. Agora, Pedro, tem outra questão também das compras eletrônicas, né? Quem faz através de sites, quem busca através das ferramentas de internet essas compras. Ali, nesses sites, em muitos locais, está bem discriminado, né? Não aceitamos trocas, enfim. Mas as grandes redes, geralmente, como elas tendem a se posicionar? Primeiramente, a gente sempre reforça nessa questão de compras virtuais, né? O que diz o Código de Defesa do Consumidor. E é engraçado porque, nesse caso, a gente tem uma previsão específica para isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma previsão que toda compra realizada fora do estabelecimento comercial, e aqui a gente enquadra compra por telefone, por catálogo, pela TV, aquela pessoa que vem bater na porta da nossa casa, ou especialmente as compras pela internet. Para esses tipos de compra, eu tenho um prazo de me arrepender dessa compra em até 7 dias. Então, comprei um produto, eu acabei de receber o produto e verifiquei que ele está danificado, avariado, ou não é, por exemplo, na cor em que eu esperava, daquele momento que eu recebi, eu tenho 1 semana para entrar em contato e devolver o produto. O momento não é a emissão da nota fiscal, né? Porque a gente recebe hoje e-mail, a sua nota fiscal foi emitida. É o momento que chega, que você vai assinar o recebimento do produto. Que você recebe o produto. 7 dias à frente. Exatamente, porque você só teve contato com aquele produto que apresentou aquela característica naquele momento, e não no momento que a nota foi emitida. Para deixar bem claro, então nesse momento de compra pela internet, existe uma previsão dentro do código. Existe uma previsão. Mesmo que o site daqui a pouco traga a informação de que não aceita a troca de produto avariado, existe um documento muito maior, que é uma lei, que diz que ele tem que aceitar o arrependimento. Eu acho que aí que há um pouquinho de confusão, né, Pedro? Das pessoas do comércio, porque eu já vi minha mãe, cresci dentro, eu repito aqui várias vezes, cresci dentro de lojas de confecção. E as pessoas citarem as leis que lhe protegem, e de fato é uma convenção entre como assim, então... E a gente até tem algumas confusões também, cabe aqui reforçar. Muita gente imagina o seguinte: eu comprei um produto numa loja, eu fui até uma loja e eu tenho 7 dias para me revender. Não é assim que a lei diz. A lei diz que é sempre que você não teve acesso ao produto. Ela fala nas compras fora do estabelecimento comercial, e aí se enquadra a internet, que é uma forma de compra corriqueira hoje em dia. Muita gente compra pela internet pela facilidade, pela praticidade, pela oferta que é feita pela internet. Então, para essas compras eu tenho esse benefício. Para compra na loja, infelizmente não. Pedro, as pessoas têm buscado mais os seus direitos, têm buscado mais, acionado mais o PROCON, os comércios e a rede comercial, enfim, de todos os trâmites e todos os relacionamentos comerciais com as pessoas têm se enquadrado. Nós melhoramos um pouco nessa questão de direito do consumidor? A passos lentos, mas melhoramos, né? A gente tem percebido nos últimos anos aí que os consumidores têm procurado mais informações, né? O movimento do órgão lá tem crescido bastante em Lajeado, e para nossa felicidade, não apenas os consumidores têm nos buscado, mas os fornecedores também. Tem muitos fornecedores que entram em contato conosco para sanar dúvidas e realizar questionamentos no sentido de evitar um transtorno maior, né? Já tivemos situações em que a gente realizou uma mini conferência entre nós, consumidor e lojista, numa mesma situação, para intermediar e, principalmente, que é a nossa função, esclarecer sobre os direitos, né? Então, tem crescido essa demanda pela busca de informações. O que é importante nós termos nas leis disso? O que nos ampara, de fato, de forma legal? Achei muito boa essa parte da entrevista, que nós esclarecemos aqui o que a lei ampara e o que a lei não ampara. Ainda existe algo para nós aperfeiçoarmos em termos de legislação, de direito de consumidor e direito de quem está vendendo também? As nossas leis ainda estão, é algo novo ainda que precisa ser melhor enquadrado? O direito do consumidor ele existe desde 1990. Se a gente for pensar, não é muito tempo, são 25 anos, vamos fazer 26. Então é uma legislação que não existe há tanto tempo, né? Claro, ela surgiu em virtude de uma necessidade de atender uma parcela da sociedade, que somos nós consumidores, que consumimos a todo momento, seja quando estamos numa loja ou quando estamos em casa, enfim, às 24 horas do dia. Porém, ela é uma legislação que ela necessariamente tem que se adaptar às mudanças da sociedade. Um exemplo é as compras pela internet, que nós tratávamos até então. A única previsão que faz menção a uma compra pela internet é o artigo 49, que mencionou há pouco, que mencionamos os 7 dias de arrependimento. Não há nenhuma outra previsão específica.
E é uma modalidade de compra que nos últimos, vamos chutar abaixo, aí, os últimos 3, 5 anos, estourou. Todo mundo compra pela internet. Claro, ainda tem muitas questões que precisam ser ou reavaliadas ou tratadas de uma forma diferente. Vou dar 2 exemplos. Eu tenho um produto que eu comprei, falávamos há pouco de compras de Natal, mas eu tenho um produto que eu comprei, eu estou usando, ele me atende a minha necessidade, atende a minha urgência, porém em algum momento ele apresenta um problema. A gente tem 2 questões no código referente a essa situação em que eu penso que poderiam ser revistas. A primeira é em relação ao prazo que esse produto pode ficar numa assistência técnica autorizada, que é o prazo de até 30 dias. Claro, não significa que ele vai ficar aos 30, mas ele pode ficar até os 30. Dentro da garantia? Dentro da garantia. E aí a gente, aliás, aqui é uma outra questão, tanto dentro quanto fora. Ele não pode ficar mais que 30 dias. O código não faz diferença nisso. Porém, por exemplo, e eu acho que é a realidade da grande maioria, se você tem um telefone celular, e eu não digo nem que você use apenas para o contato pessoal, mas para trabalho, você não pode ficar 30 dias sem um telefone. Então, acho que a primeira situação que poderia ser revista, no nosso ponto de vista, é o prazo de permanência na assistência. O segundo ponto é o que a gente chama de produtos essenciais. O código traz a informação de que toda vez que um produto enviado para assistência se tratar de um produto essencial, ele tinha que ser trocado imediatamente, ou devolvido o valor imediatamente, ou até abatido o valor numa nova compra. Porém, ao mencionar isso, ele não menciona o que é um produto essencial. E aí a gente entra na diferenciação, por exemplo, um celular para uma criança não é um produto essencial. Agora, para um adulto que trabalha, é um produto essencial. E é o mesmo produto, né? Então, é uma questão que mereceria um tratamento diferenciado, e a gente sabe que, a nível federal, já vem sendo discutido essa situação dos produtos essenciais há uns 3 ou 4 anos, pelo menos. Há uma lista que, a princípio, vai sair e que vai atender essa demanda da essencialidade. Vamos imaginar, uma máquina de lavar é essencial. Ok, deu problema dentro dos 3 primeiros meses, não tem nem que mandar para assistência. Volta no fornecedor, exige a troca e ponto final. Mas é uma questão que está sendo discutida no governo. A gente não tem nem ideia de quando isso vai sair. Muito bem, 8 horas mais 19 minutos. Estamos conversando com Pedro Rodrigues Dourado Bezerra, coordenador do PROCON de Lajeado. Pedro, te desejar aí um bom ano de 2016, né? Que a gente possa continuar nesse contato. Como as pessoas fazem? O PROCON atende, nós já conversávamos sobre isso na outra oportunidade que você esteve aqui, mas quero que você nos refresque a memória, a quem vocês atendem, se é estritamente Lajeado, se é região, se vocês trabalham de uma forma regional, como funciona? O PROCON de Lajeado, ele é um órgão que possui a sua competência restrita ao município em que ele está instalado. Então, por exemplo, você mora em Lajeado e comprou em qualquer lugar, nós podemos lhe atender, ou você, não morando em Lajeado, comprou em Lajeado. De Teutônia foi lá comprar. Comprou em Lajeado. A situação, a princípio, tem que ter um vínculo com o município, pela município de compra ou pelo município de residência. Claro que nós somos um órgão basicamente voltado a informar o consumidor. Então isso significa que se você for lá buscar uma informação, nós vamos lhe informar. Agora, um atendimento, por exemplo, necessitar fazer uma ligação ou notificar uma empresa, a gente só vai fazer se a situação em si tiver algum vínculo conosco. Seja pelo município de quem está reclamando, seja pelo município de onde reside a empresa, onde está localizada a empresa da reclamação. Estamos vinculados ao município e informamos sempre que surge. Já surgiu pessoas aqui de Teutônia lá que foram lá e a gente informou, olha, não é um órgão difícil de criar no município, daqui a pouco verifique com o executivo, com o legislativo se há essa possibilidade. E é um órgão que tem uma importância muito grande, né? Com certeza. Acima de tudo para esclarecer, né? Porque eu vejo a gente, a cada vez que surge uma dúvida, a gente se coloca entre dois meios, né? A gente não sabe se quem está com a razão é o consumidor, o comerciante. Acho que esse é o papel fundamental. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Tenha um bom trabalho nesse ano de 2016, que está recém começando. Uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Agradeço pela oportunidade, um ótimo 2016 a todos e um bom dia. Bom dia, 8 horas mais 21 minutos. Colégio Teutônia, educação para a vida toda, conhecimento, experiências e profissão, você como razão de tudo. Colégio Teutônia, matrículas para 2016 estão abertas. Mais informações pelo 3762-4040 e também carnes temperadas Dália. Fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, melhor pedaço do seu dia. Estamos indo no intervalo. Logo, logo tem as últimas informações de hoje. Bom dia.